Vamos abrir para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Ou bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que nós já temos visto até aqui sobre o Sermão da Montanha, e eu tenho repetido isso, é que o caminho que Jesus nos aponta é um caminho, obviamente, diferente deste mundo. Isso é a coisa mais clara e mais óbvia que existe. Porque se a maneira dos homens viverem, se o caminho que eles tomaram, se as suas práticas e atitudes são corretas, são válidas, não haveria necessidade de Deus mostrar um novo e vivo caminho através do seu Filho Jesus. Não haveria necessidade de Jesus vir como o caminho para o Pai, quando ele disse: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso mostra que o caminho dos homens é um caminho que não, ao final, não levará a Deus. A profecia de Isaías 53 diz que o Senhor Jesus tomou sobre si todos os pecados. Mas diz algo interessante lá. Diz que todos, como ovelhas desgarradas, estavam perdidas. E diz o texto: cada um seguindo o seu próprio caminho. Então, o Senhor Jesus vem como o pastor para apacentar as ovelhas, para conduzi-las ao caminho correto. Então, diante dessas passagens e diante daquilo que é mais lógico, Jesus é que nos mostra o caminho através do qual podemos chegar a Deus, podemos nos encontrar com Deus, estar com Deus ou chegar ao reino de Deus. Logo, se é Jesus quem mostra o caminho dos homens, aquilo que os homens estão mostrando, a maneira como os homens estão seguindo, não é o caminho que nos leva a Deus. Então jamais podemos achar ou nos enganar nessa ingênua ignorância de que seguindo a maneira como o mundo segue, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, ao final nós nos encontraremos com Deus. Porque enquanto estamos nessa vida, nós estamos fazendo escolhas. Então, nos é apresentado dois caminhos. Seguir Jesus, que o próprio Jesus chama de caminho estreito, ele fala isso aqui no Sermão da Montanha, o caminho estreito, apertado, que no final leva à salvação, ou seguir o seu próprio caminho, o caminho da multidão, o caminho do mundo, não é? Que é largo, é amplo, mas que no final leva à perdição. Então, temos de fazer as escolhas enquanto estamos nesse mundo. Só que as pessoas, elas gostam de ser enganadas. Algumas, infelizmente, são cegadas pelo inimigo, que acham que podem viver a vida do jeito que elas querem, seguindo as coisas do mundo, a maneira do mundo, e que no final, de alguma forma, esse caminho vai terminar no reino celeste. Mas é ledo engano. Isso não vai acontecer. Então, mais uma vez, chegamos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 5, onde Jesus nos mostra mais uma característica daqueles que fazem parte do reino de Deus ou daqueles que querem fazer parte do reino de Deus. E essa característica é a mansidão. Então, o que significa a palavra manso? Aqui, a ideia de manso é alguém gentil, suave, no sentido de ser bondoso. Traz o sentido de bondade. Então, alguém manso é alguém gentil, é alguém suave e traz a ideia de bondade. Alguns gostam de definir a palavra mansidão como força sob controle.
força sob controle. Ou seja, é aquela pessoa que mantém a sua força ou a sua capacidade até mesmo de causar dano, manter essa capacidade sob controle. Por exemplo, quando nós pensamos nos animais que podem ser domesticados ou nos animais que podem ser amansados. Pensemos, por exemplo, no cavalo. O cavalo, se você pensar, ele é maior do que o homem. Ele pesa mais do que o homem. Ele é mais forte do que o homem. Mas é interessante que o homem consegue domesticá-lo. O homem consegue amansá-lo. Mas mesmo aquele cavalo que foi domado, que foi amansado, mesmo ele ali submisso ao homem, não é? Carregando o homem, carregando as coisas do homem, ainda assim esse cavalo não deixou de ser mais forte do que o homem. O fato dele ter se submetido ao controle do homem não significa que ele deixou de ser mais forte. Ele continua forte. E quando ele cisma, por exemplo, de empacar, quem tira? Não é? Se ele cisma de sair correndo, o homem sofre, não é? Ele tenta puxar e é difícil, ele tem que usar coisas para ferir o cavalo, a fim do cavalo manter o controle, quando o cavalo quer sair do controle. Provando que a todo momento, se o cavalo está permitindo, é porque o cavalo se tornou manso. Mas ele não deixou de ser mais forte do que o homem. Portanto, mansidão não é fraqueza, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ah, mas se eu for manso, então eu sou fraco. Não. Mansidão não é fraqueza, pelo contrário. Mansidão é a força de manter os seus instintos, os seus sentimentos, as suas vontades sob controle. Na verdade, é necessário ser muito forte para ser manso. Porque você precisa se autocontrolar. Quando vem aquele sentimento de fazer algo errado, não é? Você precisa controlar todo aquele ímpeto. Então, mansidão não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. É saber canalizar a força e a energia para a direção certa e não para a direção errada. Portanto, mansidão consiste na desistência voluntária de qualquer violência. O estado de mansidão é quando você desiste voluntariamente de qualquer violência ou ato violento. Você tem o poder de gerar uma violência. Você tem o poder de ferir alguém. Mas naquele momento você desiste. Você abre mão de exercer aquela violência. Então nós dizemos que aquela pessoa é uma pessoa mansa. Podemos classificar então que o manso é uma pessoa não violenta. Manso é uma pessoa não violenta. E é claro que o estado de mansidão que Jesus espera, que nós desejamos alcançar, é aquele estado perfeito de mansidão. Que, mesmo quando provocados, não reagiremos com a violência. Mas para isso é necessário um grande controle sobre si mesmo. Especialmente sobre as suas ideias, quando na sua cabeça virá aquelas ideias. Mas eu estou certo, mas eu tenho razão, não é? Mas eu estou na minha razão, mas eu não posso levar esse desaforo, mas eu não posso ficar com esse prejuízo. Então todos esses pensamentos vão alimentando o sentimento dentro de você que vai se inflamando e que você vai explodir num ato violento, seja com palavras, seja com atos, não é? Com prática. Mas a mansidão é não deixar que esses pensamentos inflamem os meus sentimentos e não permitir que isso exploda numa ação violenta de ferir o outro, com palavras ou com ação.
Mansidão é esvaziar, portanto, o seu coração de pensamentos e sentimentos de violência e agressividade. É trabalhar na mansidão a fim de que nos aperfeiçoemos ao ponto de não deixar que esses pensamentos e sentimentos encham o nosso coração, mas procurar esvaziar-se disso. E quanto mais exercitarmos isso, quanto mais estivermos no caminho do reino, mais preenchidos pelo Espírito de Deus, mais seremos capazes de realizar isso. Não é uma tarefa fácil para nós, seres humanos, caídos no pecado, mas resgatados por Jesus. Então, temos de lutar a todo momento com o velho homem, com as velhas práticas, com os velhos pensamentos que já tínhamos, e lutar com os novos pensamentos que vão surgindo e vão chegando, e as influências do mundo. Então, temos de lutar tanto com as coisas que travam essa batalha dentro de nós, como temos também de lutar com as coisas que estão à nossa volta, tentando nos influenciar a não seguir no caminho da mansidão. Resumidamente, é seguir Jesus, é estar nos passos de Jesus. O convite de Jesus em Mateus 11, 29 é esse: venham, tomem o meu jugo que é suave, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o convite de Jesus é: venham, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o próprio Senhor Jesus era uma pessoa mansa. Ele sabia canalizar toda a energia, os sentimentos, não é? Então, nós precisamos seguir nos passos de Jesus. Devemos ser como Jesus. Portanto, esse convite que Jesus faz, ele o faz para todas as pessoas, aquele que quer chegar até ele e aprender dele. Logo, já abro um parêntese aqui: qualquer pessoa que não viva uma mansidão, posso dizer seguramente, baseado em Mateus 11, 29, que não está aprendendo de Jesus, porque Jesus diz: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós não praticamos a mansidão, é porque nós não estamos aprendendo de Jesus, não estamos dando ouvidos a Jesus, não estamos seguindo a Jesus, ou estamos ignorando tudo que Jesus está falando. Uma profecia de Isaías, capítulo 50, versículo 6, que entende-se referir-se a Jesus, essa profecia narra o seguinte evento: ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Então, alguns entendem aqui tratar-se de uma profecia sobre o sacrifício de Jesus, ou seja, aquilo que Jesus estava sofrendo nas mãos dos pecadores. Então é interessante que ele diz: ofereci as minhas costas aos que me batiam, e ofereci também o rosto aos que me arrancavam a barba, e não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. E se você observa lá no Novo Testamento, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele está oferecendo, ele foi cuspido, ele foi agredido, e ele estava lá firme, exercitando a mansidão. É justamente isso que o apóstolo Pedro nos mostra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 23, quando diz: de fato, para isso é que vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os passos dele. Ele não cometeu nenhum pecado e mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando insultado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes, depositava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Então Pedro mostra esse caminho. Olha, nós precisamos imitar Jesus. Nós precisamos seguir os seus passos. E o exemplo que ele dá é: lembre-se, quando ele estava sendo levado, ele foi insultado, mas ele não revidava. Ele não retribuía o mal com o mal, insulto com insulto. Bateram nele, mas ele não reagiu. Ele entregou a sua situação nas mãos de Deus, que julga com justiça. Então Pedro está mostrando para nós o que Jesus fez e o exemplo que nós devemos seguir para imitá-lo. E em Romanos capítulo 12, Paulo mostra esse caminho. Nós vimos até nas mensagens passadas, Paulo mostra esse caminho, não é?
fazer o bem àquele que faz o mal. Ele diz, vença o mal com o bem. Então não é para retribuir na mesma moeda. Então quando algumas pessoas nos maltratam, é buscar não revidar. Mas o sentimento de revide, o sentimento de realizar a justiça, ele virá. Então entra em ação a mansidão, que é manter sob controle aquele impulso de querer reagir para também fazer o mal ao outro. E no Sermão da Montanha, Jesus mostra isso de uma forma bem prática. Podemos ler aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 42, onde Jesus ensina isso de forma bem clara. Ele diz assim em Mateus 5,38: Vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, lhes digo, não se coloquem contra o malvado. Pelo contrário, se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E a quem quiser mover um processo contra você, para lhe tirar a túnica, entregue a ele também o manto. Se alguém obrigar você a caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Dê a quem lhe pede e não vire as costas a quem lhe solicita um empréstimo. Então, olha o ensinamento de Jesus. Não é para resistir ao mal, revidar o mal. Ele chega ao ponto de dizer, ofereça a outra face. É uma maneira de você não reagir. Não é? E naquilo que as pessoas estão fazendo de mal, não entrarem em demanda. Claro que, olhando com olhos humanos aqui, parece que Jesus está mostrando um caminho de perder. Parece que Jesus está mostrando um caminho de derrota. Mas como assim? Ele me processou e eu vou deixar, eu não vou correr atrás dos meus direitos? Como que eu vou deixar também? Ele quer me tirar a capa, como que eu vou... ele quer me tirar a túnica, como que eu vou entregar também o manto ou a capa? Como que pode ser isso? Mas Jesus está mostrando um caminho que foge do conflito. Porque o conflito ele só persiste quando duas partes estão lutando. Mamãe ensinou isso desde que eu era pequeno. Quando um não quer, dois não brigam. Mamãe ensinava isso. Porque só há briga quando os dois estão interessados em brigar. Quando uma das partes não quer brigar, não vai brigar. Não importa se chame de covarde, de medroso, se vai fugir, se vai correr. Mas se aquele não quer brigar, então não haverá briga. Então Jesus está mostrando para nós um caminho para fugir da briga. Porque se entrarmos em demanda, no caminho nós vamos perder a mansidão. E vamos acabar executando o juízo que não cabe a nós, cabe a Deus. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 30, tem um versículo lá, esse versículo lá é interessante porque diz assim: dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. Veja que isso foi dito lá atrás, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 30. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. Então o caminho de mansidão é o caminho de suportar essas afrontas. E é necessário aqui, não covardia, é necessário coragem para suportar as afrontas, permanecer firme e não trair o princípio do reino, que é um princípio de não violência. Paulo também exorta a igreja, através da epístola de Tito, a fazer algo assim. Veja que em Tito capítulo 3, versículo 2, eu vou ler aqui em diferentes versões, porque traduzem de diferentes formas, e cada palavra tem o seu significado. Começando pela Almeida Revista e Corrigida, Tito capítulo 3, versículo 2, diz assim: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então veja, não infamem e não sejam contenciosos, ou seja, viver em contendas, em brigas. Mostrem toda a mansidão para com todos os homens. Outra versão, a Nova Versão Transformadora, traduz da seguinte forma: não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a
todos verdadeira humildade. Não devem caluniar, mas evitar brigas e mostrar humildade verdadeira a todos. Almeida século 21. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Evitar brigas, veja que está no mesmo versículo. Evitar brigas e mostrar mansidão. O meio de evitar brigas é mostrar mansidão. Porque as provocações, não é? Os motivos para brigar, para se irar, vão surgir. Mas a mansidão fará com que não cheguemos ao ponto de brigar. E a versão Palavra Viva diz: não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam pacíficos e atenciosos no trato com todos. Então, não devem andar brigando, mas ser pacífico. Então, evitar as brigas, evitar os confrontos que da parte do outro podem surgir, mas isso não deve, de maneira alguma, nos inflamar. Eu já falei aqui, repetidas vezes, não é, que o caminho do reino é um caminho diferente desse mundo. Mas o triste é que muitos ditos cristãos de hoje em dia estão a se enganar. Estão a se enganar. Porque eles estão achando que as suas atitudes não comprometem a sua vida cristã diante de Deus. E o mais triste disso tudo é que às vezes as pessoas têm a tendência de se comparar com os outros. Ah, mas todo mundo que eu conheço que é cristão faz assim também. Ou eu não conheço nenhum cristão que faria diferente. Então a tendência é se comparar com a geração de cristãos atuais. E não se comparar com aquilo que Jesus está nos ensinando. Então, observemos Mateus capítulo 7. Mateus 7, eu vou ler do versículo 15 ao versículo 20. Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de cardos? Toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e jogada no fogo, de modo que vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Jesus é bem claro. Se uma árvore é boa, ela vai dar frutos bons. Se uma árvore é má, ela vai dar frutos maus. Ou seja, quando você olha os frutos ruins, você sabe que a árvore é ruim. Não importa o quanto essa árvore grite, esperneie e afirme para si mesmo: eu sou uma árvore boa. Não, eu sou uma árvore boa. Não importa o quanto ela diga isso, quantas vezes repita. Ela diz ser uma árvore boa, mas se os frutos são ruins, a árvore é ruim. É isso que Jesus está dizendo. Pelos frutos conhecerão. Não pela aparência, não pelo que se diz, pelo que se pratica. Então, infelizmente, muitos cristãos estão produzindo frutos ruins, mas ainda querem dizer que são bons cristãos. E estão a se enganar. Estão a se enganar. Como eu falei de Tiago, olha o que Tiago diz. Tiago, como eu já afirmei, usa muitas coisas do Sermão da Montanha na sua epístola. E olha bem o que ele diz aqui em Tiago capítulo 3, versículo 10 a 12. Da mesma boca sai bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Por acaso a fonte pode fazer jorrar da mesma mina água doce e água salobra? Meus irmãos, por acaso uma figueira pode dar azeitonas e uma videira pode dar figos?
Assim também, uma fonte salgada não pode produzir água doce. Semelhante ao que Jesus disse: árvore boa, frutos bons. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Tiago diz: não pode a figueira dar azeitona, nem a oliveira dar figos, ou a videira dar figos. De uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Não pode. Em Tito capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: esses falsos dizem que conhecem a Deus, mas negam isso com os seus próprios atos, pois são cheios de ódio, desobedientes e incapazes de fazer qualquer obra boa. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Eles dizem que conhecem a Deus, mas com as suas próprias atitudes estão negando isso. Porque estão cheios de ódio, são desobedientes e incapazes de fazer qualquer coisa boa. Então, tem muita gente se enganando, achando que está no caminho de Jesus, mas não está. Porque as suas atitudes do dia a dia, as suas ideias, as coisas que essas pessoas defendem, o que elas promovem, o que elas apoiam, o que elas batem palma, é para as coisas desse mundo. São para as coisas erradas. E essas pessoas estão apoiando, estão concordando, estão participando, quando não estão praticando. E depois dizem que estão no caminho do reino de Deus. Não. O caminho do reino de Deus não tem que ver com ódio, com obras más, com destruição do outro, com a irritabilidade, com as brigas, as pelejas, por quaisquer motivos que sejam. O caminho do reino de Deus é um caminho de mansidão. Pior do que fazerem essas coisas é que eles não confessam estar errados. Pior do que praticar essas coisas é que eles não se arrependem do que fazem, mas ao contrário, justificam suas práticas e ignoram o evangelho que Jesus ensina. Defendem a ideia de que estão certos e de que é assim mesmo. Alguns justificam, mas ninguém é perfeito, mas nesse mundo não tem como. Se você for viver do jeito que Jesus está dizendo, não tem como viver nesse mundo. Então Jesus está errado. O problema de hoje é que Jesus está errado, é que aquilo que a Bíblia ensina está errado, está antiquado, está fora de moda. E não é possível aquilo que Jesus está pedindo ser praticado hoje. Mas na verdade o que Jesus quer é que de fato sejamos um destaque, sal e luz para este mundo. O que Jesus mais quer é que as pessoas do reino de Deus apareçam. E nesse ponto de hoje, que os mansos apareçam e sobressaiam. Porque os violentos, os guerreadores, o mundo já está cheio disso. E isso só gera mais mal. E as pessoas estão confusas, porque aqueles que se dizem cristãos vivem nessa prática errada e muita gente acha que é normal um cristão ser uma pessoa assim, que luta, que briga. Mas não é o que Jesus ensinou. Apenas os mansos se tornarão parte do reino de Deus. A promessa aqui de Mateus capítulo 5, versículo 5, é que eles herdarão a terra. E essa ideia de herdar a terra já é uma promessa antiga. Por exemplo, no Salmo 37, aparece essa promessa dos mansos, né, dos justos, herdarem a terra, que era o que mais eles queriam. Não é? E aqui no Salmo aparece essa ideia. Na verdade, no Salmo 37, repete essa ideia várias vezes. No versículo 9, no versículo 22, no versículo 29, no versículo 34. O Salmo 37 repete: vão herdar a terra, vão herdar a terra, vão herdar a terra. A terra pertence aos não violentos, aos mansos. E é interessante porque todas as vezes que aparece
no versículo 9, 22, 29, 34, a ideia de herdar a terra sempre está ligado à ideia de ser contrário à violência. É só você observar o Salmo 37. Sempre ali, ou que antecede o versículo, está falando sobre violência. Ou que sucede o versículo, vai estar falando sobre violência. Então, a promessa, desde o Antigo Testamento, de herdar a terra, é daqueles que não entram no caminho da violência. Como, por exemplo, no Salmo 37, o versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. E se você volta um pouquinho no versículo 8, qual é o contexto? Ele diz assim: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Olha só o versículo 8. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, ou seja, você não vai herdar a terra. E a promessa do versículo 11 é, mas, ele vem falando dos ímpios, os ímpios fazem isso, 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 isso. Você não deve fazer isso. E os ímpios terminarão num lugar ruim. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Quem são os mansos? Dentro do contexto, aqueles que deixaram a ira, que abandonaram o furor, que não se irritaram. Então, mansidão tem a ver com suportar essas coisas e permanecer em paz consigo, com os outros.